Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, online, realizado pelo Centro Espírita Nosso Lar em Barras, Piauí. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, meus irmãos. Antes de iniciar o nosso Evangelho, pedimos que cada um já reserve um recipiente com água para ser fluidificado ao final com o passe à distância. Meus irmãos, convidamos agora a cada um a fechar os olhos ou baixar a cabeça, para realizarmos a nossa prece inicial. Vamos, nesse instante, pensar em Jesus. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esse Evangelho, que o Senhor nos permite estarmos aqui todos participando, recebendo essa assistência. Amparar cada um, Senhor, principalmente as crianças, os pais, orientadores, responsáveis. Abençoa, Senhor, a todas as famílias, para que neste mês de maio possam, Senhor, as nossas orações fortalecer a cada um das crianças, dos pais responsáveis e orientadores, para empregar esforços para o combate, Senhor, à violência e abuso da criança e do adolescente. E que não só no mês de maio, mas que em todo sempre haja, Senhor, esforços para afastar e extinguir de todos nós esse ato violento, esse ato abusivo para com esses seres tão pequenos. Abençoa-nos e nos guia, e que este Evangelho nos ilumine, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Para que a gente possa iniciar as nossas reflexões, vamos fazer a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Lição 97, Pai e Amigo. E, levantando-se, foi para o seu pai. E quando estava longe, o pai chegou a vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhes ao pescoço e o beijou. Palavras de Jesus no Evangelho de Lucas. É possível que essa ou aquela falta te sombreie o coração, impelindo-te ao desânimo. Anseias respirar a fé pura. Entrega-te aos mistérios do bem. Contudo, fazes remorso e tristeza. Dissipastes as forças da vida. Extraviastes votos santificantes. Errastes, caístes na negação, qual viajou que perdesse a luz. Entretanto, recorda a providência divina e reergue-te. O amor de Deus nunca falta. Para toda ferida haverá remédio adequado. Para todo desequilíbrio aparecerá reajuste. Fixa-te no ensinamento do Cristo, enunciando o retorno do filho pródigo. O reencontro não se deu em casa, com remoques e humilhações para o moço em desvalimento. Assinalando-lhe no caminho de volta, e quando ainda estava longe, o pai, ao vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhes ao pescoço e o beijou. O pai não esperou que o filho se penitenciasse o rojo, não exigiu escusas, não solicitou justificativas e nem pôs condições de qualquer natureza para estender-lhes os braços. Apenas aguardou que o filho se levantasse e lhes desejasse o calor do coração. Essa leitura inicia o nosso Evangelho, que vamos falar do capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Instruções dos Espíritos, vinde a mim as criancinhas. O Cristo disse, vinde a mim as criancinhas. Essas palavras profundas, em sua simplicidade, não implicava o simples chamamento das crianças, mas os das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetia ao jugo do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela.
Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que deve, a seu turno, chamar a si não as criancinhas, mas aos homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela a sua universalidade. Meus bens amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligada o que foi e o que é. Digo-vos, em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte, e eis seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Nosso irmão João, o Evangelista, Paris, 1863. Meus irmãos, essas leituras nos faz tocar no tema, no mês de maio, que é a campanha de combate ao abuso e à violência infantil, para que nós possamos nos unir, nos fortalecer e empregar esforços para combater este mal que ainda assola a humanidade, meus irmãos. Jesus nos pede para que possamos ir às criancinhas, deixando que elas venham a nós, mas que nós possamos nos lançar a elas para o cuidado, para a proteção, para o ensinamento e o bom direcionamento no caminho da evolução. A doutrina espírita, a seu turno, vem reacender esse ensinamento, mostrando que nós temos um compromisso quando nós recebemos esses pequenos seres de passos vacilantes, como os filhos ou com alguma ligação, tanto espiritual ou consanguíneo. Não é à toa aquela pessoa que se torna um pai, uma mãe, um orientador, um responsável. É um dever, é um compromisso. E que possamos, através dos ensinos de Jesus, refletir na nossa conduta de como devemos agir para com esses seres. Jesus nos diz: deixai vir as minhas criancinhas e não as impensais, porque aquele que não se assemelha a ela não entrará no reino dos céus. Ele nos diz que era para que possamos ali acolher aquela criancinha, que através daquela candura, aquela meiguice, aquela olhar de esperança, aquele ser pequenino e frágil, nós possamos nos compadecer daquele espírito. A criança não é um espírito recém-criado, é um espírito milenar. E ele traz consigo vícios, más tendências, dores, feridas da alma e do espírito que precisam ser corrigidos, precisam ser sarados, precisam ser redirecionados. Aí entra o papel fundamental de cada um de nós que se torna pai, mãe ou responsável por esse ser pequenininho. Não devemos simplesmente olhar o corpo daquele ser frágil, mas devemos também olhar para o espírito. Porque há feridas que não estão no corpo, meus irmãos, e sim ainda no espírito. Feridas que são agudas, que necessitam de um olhar acolhedor, de uma escuta à criança, de um olhar de proteção, de dar prioridade àquele pequenino. Lembremos da primeira leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Ao retorno do filho pródigo, o pai não esperou ali justificativas ou outras situações acontecessem. Ele se joga a seu filho e o abraça, mostrando o quê? Que nós devemos ir a esse encontro da criança. Muitas crianças estão esperando simplesmente que nós possamos ter um olhar atento ao seu silêncio, à sua dor. Porque uma criança, esse espírito milenar que reencarnou, traz essas dores. E nós devemos dar muita importância, devemos ter um olhar muito cuidadoso e um amor muito profundo a esse ser.
São espíritos que estão ainda cheios de más vontades, de vícios ou feridas que precisam ser saradas. E é o nosso dever e é nosso compromisso ajudar a isso, meus irmãos. Então aquele que fere uma criança, aquele que abusa de uma criança, seja um dano físico, psicológico, um abandono, um abuso sexual, ele está trazendo com que aquela criança, está fazendo com que aquele ser sofra mais, se perca mais. Porque uma sociedade que maltrata uma criança é uma sociedade falha. Mas aquele que faz algo por ela, algo de bom e de útil, mesmo que possamos falhar às vezes, mas nós nos esforçamos, estamos trilhando um caminho para um mundo melhor. A Terra, meus irmãos, ainda é um local de muita dor e sofrimento e injustiças, porque ainda não aprendemos a amar como Jesus nos ensinou. O primeiro amor que devemos então aprender e colocar em prática é em casa, quando nós principalmente recebemos esses seres pequeninos. São seres, não são estranhos a nós, já tivemos um convívio com eles. E Deus permite que haja a infância para que possa se tornar mais fácil, se torne melhor ali o desenvolvimento da criança e também o nosso aprimoramento. Porque não é só aquele espírito que está na fase da infância que vai evoluir, nós também. Há um compromisso, há um dever para com todos nós. Não é à toa que Deus nos coloca um filho em nossas mãos como instrumento de Deus para o aprimoramento daquele ser. Nós não somos donos dos filhos. Os filhos, antes de tudo, pertencem a Deus, que é o Pai de todos nós. Nós temos um compromisso e um dever de conduzir esse filho transviado ao caminho do bem e também seguir esse caminho do bem. Então, meus irmãos, que neste mês, como em todo sempre, possamos ter um olhar mais apurado, uma sensibilidade a mais, uma humildade, um amor puro e verdadeiro para com esses seres que estão necessitando de nós. Não vamos abandonar, não vamos violentar, não vamos abusar, meus irmãos, porque é tão triste. Dói tanto saber que você está só e abandonado. Esses seres precisam de cada um de nós. Que possamos refletir os ensinos de Jesus, porque Ele nos mostra o caminho. Tão tal, na hora que Ele estava nas reuniões ali, nos momentos de sua pregação, no momento do seu evangelho, Ele disse, deixai as criancinhas. Ele acolheu elas. Os seus discípulos afastavam as criancinhas com palavras rudes. Saia, criança, saia, criança. E Jesus diz, não as impeçais. Ele mostra um exemplo. Traga ela para mim. Deixai que elas venham. Deixai que elas estejam conosco. Então que as crianças possam participar conosco. Não vamos abandonar. Há tantos meios para realmente direcionar essa criança para o caminho do bem. E é um dever nosso. Não estamos conseguindo? Procuremos ajuda. Vamos atrás de ajuda para nos apoiar, para nos orientar, nos auxiliar nessa caminhada, meus irmãos. Deus é nosso Pai, Ele nos ama e Ele quer que cada um de nós possamos nos amar também. Então, meus irmãos, essas nossas reflexões de hoje. Vamos agora para a nossa prece de encerramento e logo após a prece teremos o passe. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por este evangelho e estes ensinamentos. E possamos, Senhor, internalizar essa lição e amar, distribuir amor, Senhor, aos pequeninos, às famílias. Que possamos orar por aqueles que estão abandonados, que estão passando pela fome, estão passando pelas privações. Que as nossas orações, Senhor, sejam como um bálsamo salutar a cada família, a cada coração dilacerado, principalmente dos pequenos, dos filhos, dos órfãos. Ilumine e abençoe a cada um. Que haja paz no planeta Terra, meu Deus. Que haja amor no planeta Terra e que possamos construir um mundo melhor para a nossa felicidade. Obrigado por tudo. Ilumina cada um do que estão participando desse evangelho, seus lares, seus familiares, seus ambientes de trabalho e de estudo possam ser assistidos. Nos fortalece e nos guia para o caminho do bem. Obrigado, meu Deus, por tudo e que sempre seja feita a tua vontade.
Graças a Deus. Então, meus irmãos, nos despedimos de mais um Evangelho no Lar. Que Jesus abençoe a cada um e agora fiquemos com paz. Até breve, meus irmãos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade.
Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar, e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo